Vou comentar algumas coisas aqui rapidamente sobre o índice aí no dia de hoje. Então, a gente teve uma tendência de alta nos últimos dias e no último dia ele fez um movimento bem forte de queda. Aí hoje o preço abriu baixo, realmente nesse movimento. E aqui existiam alguns suportes, então é um ponto, obviamente, da atenção. E o preço abriu aqui bem lateral no começo do dia, então eu não acho que teriam grandes trades ainda, a não ser operar contra o último impulso, contra o contexto mais próximo, que era uma lateralidade e um impulso de baixa que vinha desde lá de cima. Então você vai tentar, se você quer operar a favor de duas probabilidades, você vai tentar vender alto nessa região ou acima aqui em falhas. Acabou que deu assim um tradezinho aqui na venda, né, abaixo dessa barra, uma inside bar, um FBO inside bar. Então tem o falso rompimento acima da inside. E aí o pessoal que compra isso aqui provavelmente vira a mão aqui. Eu digo provavelmente nessa metodologia, né? Então, porque não existe assim um consenso para eu dizer que os compradores estão comprando aqui e eles estão virando a mão aqui. Isso não existe. É que o gráfico, a gente se quiser, poderia nem chamar isso aqui de gráfico, poderia chamar de uma plataforma de probabilidades. Então, é onde que você usa de algumas estratégias, de algumas médias, cada um tem a sua forma de ler o mercado, e através disso você vai montando algumas probabilidades e vai contando uma historinha ali sobre o que você acha que está acontecendo ou o que você imagina que está acontecendo. E aí tenta operar de acordo com isso. Então, aqui nesse caso que deu muito certo aí para quem vendeu, teve pessoas na sala que venderam isso aqui. E aí, obviamente, como você tem aqui no dia lateral, você vai querer sair baixo aqui ou fazer pelo menos parcial. Vai de acordo com o range do dia. E aí, operando a favor do movimento forte, você poderia até mesmo tentar uma partezinha aqui para swing. Acabou que foi bem aqui para baixo, bem forte, criou um momento. Mesmo o outside bar teve uma boa continuidade. E aí chegou aqui tocando os suportes com um movimento bem, bem forte. E aí aqui existiam alguns trades, a gente comentou lá no momento, então tudo vai da forma que cada um gerencia o risco. Essa barra aqui é uma barra grande, mas uma barra interna. Ela pode ativar um 2BR aqui acima. Caso respeite o suporte, poderia até tentar swings bem grandes, assim, com um alvo relativamente pequeno. E o trade mais provável era você vender acima aqui dessa região, com o teste de rompimento do ponto da mínima anterior aqui. Você venderia aqui acreditando que tem uma alta probabilidade em scalp, o que realmente tinha, e sairia aqui embaixo em scalp ou seguraria o trade ou seguraria uma parte da tua mão para tentar pegar um alvo um pouco maior, porque você vai estar a favor da força e o preço, dependendo de como ele chegar aqui, da velocidade que ele chegar na mínima, você pode até mesmo estender um pouco mais o alvo. Então, tudo isso vai de acordo com a continuidade, e a continuidade é essencial aqui na leitura de preço, na leitura do price action. A gente entra nos trades e dependendo da continuidade você às vezes vai sair antecipado, dependendo da continuidade você é, vai estopar uma parte do trade ou quase todo o trade no 0 a 0, ou algumas vezes você vai até mesmo, se a continuidade for muito boa, você vai talvez até aumentar a mão, o restante da tua mão, você vai entrar e vai segurar isso para alvos um pouco maiores, porque o preço está mostrando na continuidade que tem probabilidade. E foi o que aconteceu aqui nesse caso. Então, quem comprou aqui, obviamente, teve que estopar aqui em algum momento, ou percebeu um momento e estopou aqui abaixo, ou percebeu um momento, ou não percebeu tanto esse momento e deixou para estopar lá realmente nos stops, que poderiam ser a projeção dessa barra para baixo, poderia ser os 50% daquela barra para baixo. Então, tem algumas formas aqui de usar stop projetado, tudo se depende também de como você vai gerenciar. Que se você deixa uma parte da mão para escalar e deixa o stop mais amplo, talvez você vendo isso aqui vindo contra, talvez você até não stop aqui. Você vai deixar o teu stop lá original, mas talvez você vendo da forma que veio, você não vai nem escalar mais. Você vai deixar só com a mão que você entrou, vai stopar. Então, é algumas formas de operar isso aqui. E aí aqui embaixo a gente tinha várias confluências de alvos, tinham várias projeções que ele mostrou de manhã de alvos nessa região e também essa linha aqui também era um ponto também de máxima anterior, bem importante, lá nos gráficos de tempos gráficos maiores, 60 minutos. Então é claro que não é essa linha aqui. A gente desenha a linha porque precisa ter um ponto, mas quando é muito grande assim
o range, você pode desenhar um range assim, então é uma região aqui. Não existem pontos exatos que o preço poderia sentir, que a gente comentou várias vezes que quem estava vendido em qualquer lugar deveria fazer pelo menos uma parcial aqui. Quem tem um contrato seria interessante zerar o trade aqui, esperar ver o que vai acontecer. Depois você reentra, se for, se você conseguir reentrar, se o mercado der sinal, você pode até reentrar depois para pegar mais uma continuidade. Então, acabou que fez aqui uma inside nessa região e fez um forte movimento para cima. Claro que isso aqui é um pouco mais baixa probabilidade. Vim isso aqui contra isso aqui, a gente sabe, mas a gente também sabe que isso acontece. Então, o mercado, eventos de baixa probabilidade vão acontecer. É, sempre só acontece menos vezes que outros eventos, mas acontece. E se você não operar de acordo com isso, sabendo que isso acontece, você pode se alavancar muito em algum ponto que não precisaria estar muito alavancado e se prejudicar. Né? E aí depois, então aqui teve uma notícia aqui no meio que criou uma certa volatilidade, mas nesse ponto a gente já comentava em um tipo de arame farpado, poderia estar se iniciando aqui por causa dessa barrona grande, muito exagerada, doji. Então isso aqui tenderia a sugar o preço de volta para essa região dessa barra aqui. E foi o que aconteceu, o que acabou acontecendo. Então, quando o preço veio acima, ele sugou de volta para essa região. Quando ele foi abaixo, ele sugou novamente aqui para essa região e até foi acima depois mais uma vez. Então, aqui a forma mais correta de se operar aqui era quem queria continuar aqui na tendência, nesse, novamente nesse teste ponto de rompimento aqui, operar a favor, você deveria tentar se posicionar aqui nas barras exagerado, alto, que tem forma de operar, dá para operar como TTR, vendendo alto nas barras. Eu vendi duas vezes aqui, vendi aqui, estopei depois aqui, assim, quase na máxima dessa barra. Então aqui eu já tinha feito outros trades também na venda, mas aqui também eu fiz para tentar também pegar mais continuidade. Deu errado, então acabou que esse impulso aqui não foi somente uma correção, ele foi uma correção, mas ele teve uma certa continuidade, porque ele foi bem forte. Então, isso aqui foi uma correção do primeiro impulso e fez a segunda perna, provavelmente um second leg trap. Mas, por exemplo, quem está vendido aqui, igual eu, você tem que stopar. Chega um momento assim que você percebe que talvez o mercado vá acima, está rompendo uma linha, poderia falhar essa linha, não tem problema. Você estopa e qualquer coisa você reentra, tanto que aqui eu estopei, depois eu reentrei aqui nessa barra até um pouco antes dela fechar, mas bastante pessoas lá entraram na sala e cada um com a sua leitura, ali todo mundo vendo a mesma coisa que estava acontecendo e comentando em tempo real isso aqui. Então a gente viu que essa barra aqui realmente criou força aqui para o mercado voltar, provavelmente testar as mínimas, testar gap. 95% dos gaps em movimentos laterais são fechados. Quando você tem uma tendência muito forte de queda, que vem desde o dia anterior e continua aqui, e o mercado faz um primeiro impulso para cima com correção profunda em duas pernas, provavelmente isso aqui vai se tornar uma lateralidade antes de ir acima, ou vai ter uma correção profunda em relação a isso. E ele se tornando uma lateralidade, ele tinha deixado um gap aberto aqui embaixo. Então, se isso aqui se torna uma lateralidade, você tem 95% teoricamente desse gap ser fechado. Não é bem assim, porque você não vai saindo aqui vendendo tudo, achando que vai acertar 95% das vezes. Porque isso aqui com mais uma barra, poderia não voltar mais, virar um mercado de alta. Eu acreditei até mesmo que aqui já tinha terminado essa força de venda e ele viraria realmente um mercado de alta. Então, esses 95% e voltar aqui, eles não existem mais. Tudo depende da continuidade. Aí, essa barra aqui, sim, acho que ela aumenta bem as chances do mercado vir aqui. Tanto que quase todo mundo que vendeu lá acabou saindo aqui nessa região. Ou pelo menos fazendo parcial aqui nessa região. Eu fiz parcial aqui nessa região, fiz parcial nesse pavio. E aí a gente comentou lá desse fundo duplo. Então você tem um big up, big down, lateralidade. Aqui embaixo ninguém vai vender, e aqui em cima ninguém vai comprar de forma alguma. Então, só fazendo isso você já iria se proteger muito. Aqui, eu achei até uma compra possível, mas não quis fazer porque a barra era doji, mas eu comprei sim essa barra para eu aliviar bastante a minha mão na venda. Então, aqui eu já fiz vários parciais, porque o mercado que não tem força de testar fundo e deixa um gap para mínima, é um mercado com força, sem continuidade. Mercado com força sem continuidade não é tão legal para que você fique posicionado a favor disso. Então acabou que eu já saí com mais, e essa aqui sim foi uma boa barra de entrada, porque foi continuidade
da falha, foi uma continuidade da falha de continuidade. É meio que estranho falar isso, mas foi isso. Então, essa aqui seria o melhor fundo duplo. É claro que você já vai estar entrando quase que no meio da lateralidade, mas pelo contexto, pelo suporte forte que você tinha aqui nessa região, pelo reteste do suporte, você poderia sim considerar uma compra. Eu acabei não fazendo, então, mas eu vi essa continuidade e eu sabia que aqui vendedores iriam comprar mais aqui para sair das posições, igual eu fiz aqui também. E aqui também, se a barra fechasse forte, também compradores iriam comprar e vendedores também iriam comprar para sair das posições vendidas. Então, nessa barra aqui, eu saí das últimas posições vendidas minhas e zerei toda a operação. Outro contexto importante da metodologia aqui, de price action, é que barras inside que iniciam impulsos contra o movimento que tem continuidade, como essa barra aqui, por exemplo, muitas vezes, a maior parte das vezes, mais vezes do que não, elas vão ser testadas nos 50% e quando isso acontecer, a chance é muito grande de conseguir um scalp a favor do movimento de impulso que elas iniciaram, que nesse caso foi para alta. Então, quando ela testou 50%, isso aqui, algumas pessoas iriam fazer scalp aqui, ou robôs, né? HFTs, não importa. Que isso aqui tudo é uma leitura de probabilidade somente. Aí o mercado se comporta de acordo, algumas vezes e outras não. Por isso que é tudo probabilidade. E aí acabou que deu esse scalp, depois ainda deu o movimento de fundo duplo. E aqui alto a gente já tinha comentado, conversou sobre isso na sala várias vezes, que provavelmente se você compra, aqui você não vai comprar, né? Ou você vai comprar muito diferente a mão por outros motivos bem diferentes, totalmente diferente, porque quem compra, compra aqui embaixo, compra aqui, compra aqui, compra aqui, quem compra não compra aqui. O comprador bom ele já comprou. Aqui ele vende acima de máximas, ele vende para fazer parcial. Então, acabou que realmente aqui não deu, acabou, poderia sim dar uma continuidade. O mercado faz isso, ele faz pivôs, rompe máximas, mas aqui acabou que testou mais uma vez a abertura do dia. O mercado sentiu, deixou o pavio acima de máxima, não conseguiu nem fechar a barra direita aqui acima da máxima anterior. E aí teve uma rejeição aqui, não conseguiu mais nem testar aqui o ponto de rejeição. Então isso aqui no mercado é realmente bem lateral. Ele poderia retestar a mínima novamente. Infelizmente, na minha leitura pelo menos, eu não estava operando aqui mais. Mas ao menos aqui na minha leitura eu achei bem difícil pegar uma entrada. Ainda que foi alto aqui, para mim teria que ser uma entradinha aqui mais ou menos aqui assim, perto, aqui na máxima. Então aqui eu achei mais difícil se posicionar nesse tipo aqui de movimento. Até porque ele ficou bem sobreposto aqui. Então eu achei bem difícil e aqui depois virou. Isso aqui é mais difícil de operar realmente. Aqui é onde que eu complico, muitas pessoas perdem dinheiro. Você tem uma média cortando o preço está praticamente no meio aqui da lateralidade do dia. Se você pegar ela da máxima, o preço está aqui no meio, tem a média aqui e o preço está com barras pequenas sobrepostas e com pavis. Então ele está em uma TTR dentro de uma TR, uma lateralidade estreita dentro de uma lateralidade com a média cortando no meio do preço depois do meio-dia, então já daria para dizer tarde no dia. Então aqui você não opera. Isso aqui a gente fica de fora do mercado nesse regime, espera o mercado sair. E aí depois que o mercado sair, confirmar, fechar barras para fora com continuidade, aí você depois começa a buscar novos trades. Ele fez isso para baixo, de uma forma um pouco climática, mas você observa desde que ele começou a fazer isso aqui, muitas barras sem perder máximas, né? Então acaba que essa H1 aqui é uma falha de fundo, é uma inside, poderia até ser comprada. Você tem uma certa probabilidade, não é muito boa, mas isso aqui muitas vezes ativa um swing. Da mesma forma que eu tentei comprar essa aqui anteriormente. Essa aqui talvez foi até um pouco melhor do que a que eu tentei comprar. Né? Mas como está muitas barras sem perder máximas, é muito melhor, principalmente para quem está iniciando no mercado e não quer ficar queimando trades e perdendo, assim, quer acertar mais e aí pegar os melhores trades, é melhor você não comprar aqui. Né? Você esperar uma H2, uma segunda entrada, porque acima da primeira vez de barra ela tende a ser vendida, mesmo em contexto assim legal, assim um suporte. É. Obviamente não preciso nem falar, né, que aqui não tem vendas aqui embaixo, aqui no rompimento. Então aqui daria para esperar. Quem pegou na compra tudo bem, estopou. Quem pegou na venda também tudo bem, tinha boa probabilidade de pegar um scalp até a mínima dela, conseguiu pegar o scalp. E aí inclusive essa outside aqui voltou bem forte aqui, talvez daria até alguma venda aqui de mínima, mas é bem mais agressiva.
Mas por um para um pode compensar, então não precisa operar com a mão cheia, né? Compensar o risco-retorno aqui devido ao momento que o mercado estava criando. E aí ele realmente deu uma continuidade, e essa barra aqui foi uma segunda entrada. O problema é que você tem novamente muitas barras sem violar máxima, para somente depois uma segunda entrada que é mais baixa que a primeira. Então, na verdade, isso aqui você já pode chamar novamente de primeira entrada, porque está tão abaixo aqui. Então, se é uma primeira entrada e tem força acima dela, então ela também não é tão boa. Ela não tem tanta probabilidade assim. Outro ponto importante, as coisas se repetem. Olha a mínima aqui anterior e olha onde que vem essa tentativa de voltar. Ela fecha abaixo aqui dessa mínima. Então, se você compra aqui, você está comprando TS ponto de rompimento. Se você compra aqui, você compra por motivos da região onde que o preço está, para buscar alvos bem maiores de swing. Que a chance é que vai ser vendido novamente aqui para um scalp até a mínima dela. Foi o que aconteceu. O comportamento aqui é muito parecido, olha. Com aqui, por exemplo, onde que eu peguei lá, ele veio o stop. Olha como é parecido a barra que tenta reverter. Vem depois de 3 ou 4 barras de venda. Ela vem aqui e fecha abaixo do último ponto de rompimento. Tudo bem que essa aqui eu tinha um suporte aqui, onde eu imaginava que poderia ir para cima. Essa aqui talvez não tinha um suporte tão claro aqui nessa região, mas o comportamento é muito parecido. O scalp na direção da venda também é muito parecido. Os dois andam rápido. Esse aqui, quem vendeu alto aqui, quem vendeu alto aqui também anda rápido. E aí depois ele vem aqui abaixo e aí não dá continuidade. E aí ele já começa a deixar sinais disso nessa barra aqui. Mas obviamente não é um motivo para sair comprando, né? Porque aqui você ainda precisa agora esperar quebrar um pouco essa força aqui. E ela só quebrou aqui quando o preço volta aqui para a região da média. Eu já achei aqui que ficou um pouco mais difícil, assim, pegar na compra aqui também, porque o preço já estava aqui abaixo dessas mínimas anteriores também. Ele estava aqui abaixo desse gap, ele tinha muitos gaps abertos para cima. Então, eu consideraria que ainda não seria tão errado para quem estava buscando vendas aqui nessa região. Como você tem uma, duas, três, quatro barras, cinco barras sem violar, quatro barras sem violar mínima, a primeira entrada a gente sabe que ainda é um pouco agressivo, mas como você está a favor da tendência, não é mais tão agressivo assim, contanto que você tem uma boa barra de sinal. E essa barra não é boa. A gente sabe, essa não é uma boa barra de sinal. Então, você aqui talvez seria bom esperar aqui um padrão melhor se fosse entrar aqui na região da média. E aí talvez isso aqui foi um padrão um pouco melhor, isso aqui ou isso aqui. E quem vendeu aqui acabou, obviamente, estopando o máximo. Imagina que aqui nessa barra. Porque aqui você começa a ver que o mercado ele não vai cair, ele está soltando barras de alta ainda aqui na resistência. E o mais importante, está gerando continuidade. Uma barrinha aqui tudo bem. Barras de continuidade em contexto desfavorável para a continuidade indicam aqui que o mercado pode continuar acima, né? E aí ele faz somente mais uma barra. Quem comprou aqui, caso alguém compre aqui, acreditando realmente agora na volta desse range aqui acima, quem compra aqui talvez não conseguiria também sair com alvo, porque o preço aqui no aqui realmente é muito final do dia, então ele acabou que deu uma parada que lateralizou, assim, não acelerou muito. E quando ele volta aqui cortar a média já fica mais difícil operar. Então, eu acho que aqui nessa região ficou um pouco mais difícil aqui. Até deu, talvez, alguma entrada aqui, mas não deu alvos, assim, não foi tão bom como quem estava operando lá de manhã e conseguiu pegar essas primeiras vendas, ou até mesmo a venda dessa barrona aqui, que é claro que isso aqui o stop é grande, tem que ver se cabe o stop ali no operacional, foi deu um stop grande, então na parte da manhã que os alvos acabaram que andaram um pouco mais, nas duas direções, para quem comprou também. E nessa partezinha aqui final aqui da tarde não andou, foi mais difícil. Aqui também não andou, então ficou, acho um bom tempo aqui parado. E a gente realmente nunca sabe quando vai andar, quando não vai andar. Então a gente tem médias probabilidades, tenta estruturar o trade, ver onde que está o stop, ver onde que está o alvo, ver se você vai escalar ou não, se você vai estopar adiantado, dependendo da continuidade. Aí monta aí o teu trade e aí espera a continuidade, porque realmente não tem como saber. Às vezes a continuidade vem boa, às vezes a continuidade vem ruim. E aí você tem que estopar quando vem muito ruim. E estopar não é necessariamente errar. Estopar é se proteger. Estopar é completamente normal para conseguir se proteger o capital.